Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, aqui é a Marielle e hoje nós vamos falar de como orar pela cura das emoções negativas. Bom, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E tudo isso, quando ele criou, ele viu que era muito bom. Entretanto, quando o pecado original entra no mundo, nós já falamos que isso desequilibrou, desfigurou o ser humano, né? E com o pecado entrou também as doenças, a morte e o sofrimento. Por quê? Porque nós nos afastamos da graça e do projeto de Deus. E tudo isso acabou por produzir no ser humano a concupiscência, que é o quê? É uma tendência, uma inclinação para o pecado, ficando ele vulnerável e suscetível aos traumas, às emoções negativas causadas por ele mesmo, recebido de outras pessoas. O que é a emoção? A emoção é o abalo moral ou afetivo, a perturbação, geralmente passageira, provocado por algum fato que afeta o nosso espírito. Uma boa notícia má, uma surpresa, um perigo, a homenagem causou grande emoção, por exemplo. Então, é uma modificação nos nossos afetos. O ser humano ele possui várias emoções que interferem de forma positiva ou não na sua vida. Quando as emoções são boas, são sadias, elas trazem o quê? Traz alegria, bem-estar, são emoções positivas. Entretanto, nós temos as emoções ruins, né, como o próprio nome vai dizer, trazendo sentimentos maus, sentimentos ruins. Então, depois da cura espiritual, a cura emocional interior, depois da cura espiritual, né, que é a cura contra o pecado, que nós falamos que cura pelo sacramento da confissão, que é o que rompe com Deus quando nós estamos pecados, nós estamos longe da graça de Deus. Essa é a maior de todas as curas que nós podemos receber, que levam ao encontro pessoal com Jesus. A outra mais importante é a cura emocional, a cura do nosso interior, né? Porque o demônio entra por duas portas, pelo pecado e pelos defeitos de caráter. A do pecado a gente fecha pela confissão, os defeitos do caráter pela cura do nosso interior e a mudança de hábito. Então, a cura interior é a chave de todas as demais curas. Segundo o Padre Rufus, é a chave para a cura completa. Muitas vezes as pessoas agem de forma negativa por causa do quê? Das histórias de traumas ou das consequências dos seus pecados. Isso pode estar afetando a vida da pessoa sem que ela entenda claramente o que está acontecendo. São Paulo vai dizer aos romanos: não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Lá em Romanos 7, do 19 ao 20. São emoções que muitas vezes a pessoa não sabe lidar com elas. Portanto, a cura interior é o meio para se alcançar a cura das nossas emoções. A cura das emoções negativas está muito vinculada à oração de perdão, do coração ferido. Vocês podem ver que todas as técnicas de oração, uma perpassa pela outra, né? A cura do espírito, com a cura da alma, com a cura interior, com a libertação do mal, a oração de renúncia, a oração pela árvore genealógica. Então, geralmente no atendimento a gente usa muito dessas, um pouquinho de cada um. E por que está tão relacionado? Porque os traumas e sofrimentos na nossa história vão gerando sentimentos negativos que vão tendenciando ao pecado, enfim, um está ligado ao outro. São 4 dos principais sintomas da nossa necessidade de cura, vai dizer o Padre Rufus, que é a rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa e medo. Se você ou alguém que você atende tem uma dessas, então precisa de cura interior. Outros autores apresentam outras classificações de emoção, que são chamadas de raízes, né? Então, a raiva também é um desses sentimentos que manifesta que a pessoa precisa de cura interior. Como eu já disse, todos nós precisamos de cura interior. Essas emoções geralmente têm sua origem nas experiências registradas na nossa primeira infância, de uma forma inconsciente, ou seja, estão diretamente ligados aos relacionamentos afetivos que nós tivemos nesta fase. A primeira infância vai do nascimento até os 4 anos. Então, muitas vezes é difícil para a pessoa lembrar do que aconteceu com ela nessa idade. Então, todo ser humano ele vivencia essas emoções, pois são constitutivas na pessoa e até auxiliam no processo de amadurecimento. Entretanto, quando se tornam constantes, atrapalham sua vida social e afetiva. Precisam de cuidados especiais, ou seja, precisa de cura.
Então, nós vamos relacionar as principais emoções negativas que muitas vezes a gente encontra quando nós vamos falar sobre a cura das nossas emoções negativas. Primeiro, a rejeição, que é nada mais e nada menos quando a pessoa não se sente amada ou digna de ser amada. Isso pode estar lá na concepção dela. Por exemplo, quando a mãe descobriu a gravidez, rejeitou a gravidez, ou todo mundo na família tem olho claro, é loiro e nasceu moreninho. Enfim, tantos outros fatores, né, que podem causar a rejeição. Sentimento de inferioridade, o sentimento que é inferior, a pessoa se sente inferior aos outros, em termos de capacidade, qualidades, é fruto da imagem que a pessoa tem dela mesma, em razão das experiências negativas. Então a pessoa ela tem uma imagem ruim dela mesma, uma imagem distorcida dela mesma, que pode ser por causa lá da rejeição que ela sofreu no útero, das comparações que ela foi vivendo, e gerou um sentimento de inferioridade. O sentimento de culpa também, quando a pessoa se sente culpada por algo que praticou, de reprovável, pela impotência de agir em determinada situação. Pode se tratar também de um sentimento inconsciente por não corresponder às expectativas sociais que estão sobre ela. Nós temos também o medo, que é uma grande inquietação entre a noção de um perigo real ou imaginário também. Tem um outro tipo de medo, que também é chamado de medo negativo, que ele também precisa muitas vezes de acompanhamento psicológico, que ele pode ser uma doença, um medo muito grande de escuro, de pessoa, de animal, enfim. A raiva, que é um sentimento natural e é importante para a nossa saúde mental, reconhecer quando a gente ficou com raiva. O problema é quando ela se torna descontrolável e destrutível, né? Então, mesmo em cólera, mesmo com raiva, não pequeis. Efésios 4:26. Então, vamos falar agora de algumas emoções que interferem no bem-estar interno do homem, né, no seu equilíbrio interior. A autopiedade, a autopunição, a autoculpa, a autocondenação, a autodepreciação, a amargura, a desconfiança, o desprezo, a mágoa, de novo aqui, o ressentimento, o ciúme, a inveja, intolerância, a negatividade. E como que a gente reza, né? Pela cura das emoções negativas. De novo, identifica. Então, eu ouço a pessoa, vou anotando, vou marcando as principais emoções negativas, quando elas começaram, qual o contexto que isso surgiu. Faço uma oração de renúncia das emoções, das suas causas, né? E se for necessário, fazer uma oração de libertação ou uma oração de cura interior, né? De trazer de novo a cena da concepção, de quando a mãe rejeitou, né? E fazer uma oração de perdão para a mãe, se for o caso. Submeter todas essas emoções ao senhorio de Jesus, pedir para Jesus lavar com sangue precioso e curar aquelas lembranças, pedir perdão a Deus também por dar corda, muitas vezes, sentimentos de inferioridade e confissão sacramental de novo. Reeducar-se, tomar a decisão de mudar. Então, ver quando a pessoa está ficando assim, dando muita atenção aos sentimentos de inferioridade. Ah, eu não presto, ah, ninguém me ama e tal. Cortar isso. Não, eu sou amada por Deus, Deus me ama, seu amor é grande, seu amor é incondicional por mim. Essa é a forma de orar por cura das emoções negativas. Lembrando que muitas vezes a gente tem que conciliar com a oração do coração dolorido. Tá bom, irmão? Se alguém tiver dúvida, manda aí. Um abraço, valeu, Deus abençoe.